gente pensa na participação social na formação de leitores, acho que uma primeira coisa que a gente tem que pensar é onde que está essa formação de leitores, né? É muito comum atribuir isso somente à escola, a pensar que formar um leitor, né, aprender a ler e escrever, é uma coisa que está ali dentro da escola, seja para as crianças, seja com jovens e adultos ali na EJA, mas como Paulo Freire falava, né, a leitura do mundo antecede a leitura da palavra escrita. Então, a gente está imerso num mundo, numa sociedade que está totalmente relacionada à cultura escrita. Então, apesar da escola ter um papel muito importante nessa relação com a cultura escrita, ainda mais pensando num país como o Brasil, que é tão grande, que tem realidades tão diversas, que tem municípios que não tem nem biblioteca, nem livraria, a gente sabe que o acesso ao livro, à literatura, passa muito pela escola. Mas como a gente também sempre fala aqui na comunidade educativa SEDAC, né, e se fala muito nas questões de desenvolvimento infantil, de que é preciso uma aldeia para educar uma criança. Então, essa responsabilidade fica só em cima da escola, não é nem justo, né? Faz parte, assim como se você vê uma criança sozinha que está se expondo a uma situação ali de risco, que vai atravessar uma rua. A gente, como adulto, tende a ir lá a ajudar, né, oferecer uma certa proteção para aquela criança, a gente entender que faz parte de um todo e que a gente pode atuar efetivamente em outras questões, como na formação de leitores, principalmente quando a gente se entende como leitor, né? Um leitor mais experiente na relação, na interação com um leitor mais iniciante. A leitura não é uma mera decodificação de símbolos, né? A leitura envolve outras muitas competências leitoras, de interpretação, de inferência, de correlação com as outras coisas que já foram lidas, com as coisas que a gente conhece, com o contexto que a gente está inserido, de onde vem essa informação, né? E pensando não só na leitura literária, mas pensando na leitura que está disponível aí para a gente, né? Se a gente dá uma volta no quarteirão, a gente vê o quanto está inserida no mundo que depende da leitura, que depende da gente ler tanto os textos, mas quanto ler os ambientes, os sinais, os símbolos, e mesmo sem sair de casa, nas redes sociais, nos aplicativos de troca de mensagem, ainda que tenha o vídeo e o áudio, o quanto tudo aquilo, todas aquelas informações combinadas vão sendo lidas por nós, né? Quantas imagens são lidas, o que aquela imagem transmite para a gente, o que aquele tom de voz transmite para a gente. Então, é isso, a leitura ela não está só circunscrita a interpretar aquele texto, né? a decodificar aqueles símbolos, aqueles textos, mas está ligada a muitas competências leitoras. E é isso um coração ali da formação de leitores, né? Que não basta só decodificar, mas é fundamental desenvolver essas competências leitoras, muitas e de forma aprofundada. Conforme a gente se entende como parte de uma comunidade, de uma sociedade, e tem esse interesse de agir ativamente nessa comunidade, né? E inclusive por uma transformação, buscando um caminho que seja de melhorias, de melhoras ali naquela comunidade, isso muda, isso vira uma chavinha, né, da nossa participação social, como que a gente participa na sociedade. E o voluntariado é uma forma muito potente, uma forma muito valiosa dessa participação acontecer. Em um ponto, assim, a gente pensando dentro da educação, dentro da formação de leitores, por exemplo, é a gente entender também a questão da educação integral, né? Que não é uma educação de período integral só, de ficar o dia inteiro dentro da escola, mas é a educação integral daquele ser humano, né? Daquela criança, adolescente, jovem,
Então, a gente, quando pensa nessa educação integral, a gente consegue, talvez melhor ainda, entender a nossa participação enquanto sociedade nessa educação, entender que a gente faz parte disso, né? Entender que a educação não é só estudar as disciplinas escolares, mas que que o ser humano é complexo e que a gente vai se formando em toda essa complexidade e que a troca só tem a acrescentar, né? Quando a gente interage, quando a gente troca um com o outro, todo mundo sai ganhando. Quando a gente pensa em voluntariado, é muito comum ter uma ideia de uma ação assistencialista, né? Que a gente faz quando pode, quando tem tempo livre, se encaixar, ou numa data específica, né? Tem o dia do voluntariado na empresa e todo mundo vai fazer uma ação. Ou no dia das crianças eu vou ali fazer uma ação com as crianças no bairro, né? Então, é muito comum a gente pensar no voluntariado assim, quando encaixar na vida. E, na verdade, a gente pode olhar por outra perspectiva do voluntariado como um compromisso, né? E aí, no voluntariado voltado para a formação de leitores, ele é muito valioso porque ele permite uma troca que é de leitor para leitor, que é diferente da troca de professor para estudante, de familiar para a criança da família. A troca de leitor para leitor, ainda que seja um adulto e uma criança nessa interação mediada pelo livro, os dois ali são leitores diante do livro, né? É uma relação que parte de um ponto diferente. E esse compromisso é muito importante. Claro que ir fazer uma sessão, ir fazer uma leitura, às vezes na escola do bairro, você vai lá, faz uma leitura com as crianças, a troca é sempre válida. Então, a escola vai gostar, você vai gostar, as crianças vão gostar. Mas para a gente pensar na formação de leitores, pensar no desenvolvimento das competências leitoras, no aprofundamento dessas competências, a gente depende de uma continuidade, né? A gente depende muito desse compromisso, dessa frequência. Então, é importante olhar essa outra perspectiva do voluntariado, que não é um voluntariado de assistencialismo, mas que é um voluntariado do compromisso de quem está se voluntariando com a outra pessoa, né? No programa Mira, a gente tem já uma experiência muito consolidada da participação social voltada para a formação de leitores e do voluntariado na formação de leitores. O programa se baseia em sessões semanais de leitura que são realizadas entre voluntário e um estudante. Então, é formada essa dupla e ao longo do ano essa mesma dupla vai se encontrar semanalmente para compartilhar leituras. Outra questão importante de pensar desse lugar do voluntariado, de uma dupla que é um leitor com um leitor compartilhando a leitura, é que basta ser uma pessoa que goste de ler, que tenha esse interesse, essa disponibilidade em participar ativamente ali da formação daquele leitor, daquela leitora, né? Então, a gente não está falando de substituir o lugar do professor de maneira nenhuma, né? É o contrário, é justamente agregar, né? Entender que a escola tem o seu lugar, que os professores têm o seu lugar e que a gente, enquanto sociedade civil, tem o nosso lugar também. E o Mira é um programa que foi criado em 2016, a partir de uma experiência de um programa realizado na Espanha, que chama Lexit. E o programa Mira criou assim uma estrutura que foi se ajustando, inclusive, ao longo dos anos, e que apoia muito o desenvolvimento disso, porque seja para uma escola, seja para uma pessoa, para realizar esse trabalho de formação de leitores de forma mais consistente, contínua, é difícil para fazer sozinho. E aí a gente tem que tirar proveito dessa ideia de comunidade, de estar inserido numa sociedade para trabalhar em conjunto. Então, o voluntariado pode formar uma rede que fortalece aquela ação que está sendo realizada, né? Ninguém precisa fazer as coisas sozinhas, a gente pode fazer em conjunto e com isso ganhar muito mais força.
É um pouco aquela ideia de ter um monte de peixinhos pequenos nadando e vem um peixe grande se aproximando que pode representar um perigo, e os peixes pequenos se juntam e ficam parecendo um peixe grande. E aquele outro simplesmente dizia, porque para ele não é interessante aquilo, aquela interação com o outro peixe grande, né? Então, quando a gente junta os vários peixinhos pequenos, a gente cria uma força, né? A gente cria uma forma de, inclusive, responder às coisas que podem representar, às vezes, um risco, um perigo, quando a gente se fortalece juntos. E aí, no programa Mira, existe já ferramentas de acompanhamento, existe uma ferramenta para seleção das crianças, de entender como que estão as competências leitoras dessas crianças, ferramentas para acompanhar o desenvolvimento, né, tanto o interesse da criança, do adolescente na leitura, lá antes de entrar no programa, depois como é que está, e aí feita essa comparação, e pensando, né, ao longo dos anos, do histórico do programa Mira, os resultados são muito impactantes, tanto dessa avaliação das competências leitoras das crianças que participam do Mira, como que eles estavam antes e como eles ficam depois, como eles se desenvolvem muito, e a distância que existia, né, de competências leitoras entre essas crianças e as outras da turma diminui muito, né, eles ficam muito mais próximos ali nas competências leitoras deles, e também nessa interação, nesse interesse, nesse conhecimento, nesse repertório ligado à leitura, seja leitura literária, seja textos instrucionais, seja revistas, blogs, leitura online. Então, a gente tem, ao longo desses anos, né, foi se solidificando muito essa estrutura do Mira, e que é uma tecnologia social, né, que funciona articulada com as escolas, funciona articulada com instituições, com ONGs, que trabalham com educação, que trabalham com crianças e adolescentes. E então é como essa rede vai se mobilizando e vai crescendo, né? Como um vai atraindo o outro, e também a gente nota muito uma permanência. Como quem é voluntário, uma vez gosta tanto que quer continuar sendo voluntário, né? Então, a gente vê por resultados, por ser um programa estruturado, o quanto isso funciona, o quanto isso é valioso, e também como, por ter essa estrutura já pensada, planejada, também é possível oferecer formação, seja encontros formativos, que são feitos com os voluntários, ou materiais, né, como tem o livro do voluntário, que está disponível online no site do programa Mira, ou outros materiais que a gente disponibiliza ali em vídeos, materiais feitos para os voluntários, seja pela equipe da comunidade educativa SEDAC ou pelos pontos Mira, que são essas instituições que articulam os voluntários e os estudantes, né? Então, toda essa rede se fortalece muito, e os resultados são sempre muito positivos.